Então, olá, sejam todos bem-vindos a mais esse encontro. Sintam-se todos abraçados por nós, pela espiritualidade. Então, esta noite, nós vamos conversar um pouco sobre a família. Lembrando que no dia 15 de maio foi comemorado o Dia Internacional da Família. E a Federação Espírita Brasileira nos convida a estreitar mais esse laço, nos dizendo que o melhor é viver em família. Mas por quê? Por que vivermos em família? Por que é melhor vivermos em família? Porque nós somos seres sociais. O que significa dizer que nós somos seres sociais? Nós, diferentemente dos outros animais, não temos como nos prover desde a infância sem que sejamos ajudados. Da mesma forma, quando chegarmos à nossa velhice. Nós somos seres interdependentes, que precisamos uns dos outros, que temos necessidades físicas, emocionais e psíquicas, que precisamos desse estreitamento, desse amor mútuo. E isso é uma lei divina. Dentre as leis de Deus, dentre as leis naturais, está a lei de sociedade. E a família é o nosso primeiro núcleo social. É onde nós vamos aprender a viver em sociedade. E como seres, interdependentes que vamos viver em sociedade, a vida em família é muito importante para que aconteça o nosso progresso moral, o nosso progresso intelectual, o nosso progresso espiritual, para que nós possamos desenvolver esses nossos potenciais e principalmente para que é o local onde nós tenhamos condições e nos sintamos à vontade para expressar as nossas emoções, desenvolver os nossos sentimentos, nos tornarmos fortalecidos emocionalmente. Nós precisamos fortalecer os vínculos para que nós possamos ser pessoas seguras, fortes, resistentes, para enfrentarmos depois a sociedade. E onde nós nos preparamos para isso? Na família, na convivência em família. É lá que nós somos nutridos de amor, porque efetivamente o nosso espírito, como é de essência divina, ele é um espírito de amor, mas ele precisa ser nutrido, ele precisa ser desenvolvido, por isso que precisamos desse amor na família. E nós escolhemos as nossas famílias, nós não estamos por acaso na família onde nos situamos atualmente. Sabemos que temos várias reencarnações, sabemos que precisamos nos desenvolver, que precisamos nos perdoar, que precisamos ajudar um ao outro a crescer e a se desenvolver, e por isso nascemos em determinadas famílias. Elas não são formadas ao acaso, e isso é muito importante. É importante que nas famílias nós nos sintamos acolhidos, amados e aceitos. É importante que na família nós nos sintamos seguros e fortalecidos. E será que é isso que acontece nas nossas famílias? Será que é isso que nós percebemos nas outras famílias? Ou muitas vezes os jovens se sentem mais à vontade fora do lar, se sentem mais acolhidos fora do lar, se sentem mais aceitos em outros grupos que não a sua família. Será que isso acontece? Por que isso acontece? O mundo já tem muita competitividade, já tem muita violência, já tem muita exclusão, preconceito, indiferença. É na família onde deveria ser o nosso porto seguro. A família deveria ser o nosso pequeno mundo perfeito, onde tudo aquilo que nós consideramos equivocado, errado,
injusto na sociedade não acontecesse na nossa família. A família é o lugar onde nós temos que pregar tudo aquilo que nós acreditamos ser o correto. É onde nós devemos dar os exemplos para os nossos filhos. Se nós queremos paz, tenhamos paz na família. Se nós queremos um ambiente de amor, que tenhamos amor na família. Se nós queremos uma vida saudável, sejamos saudáveis em famílias. Se nós achamos que os idosos, que os animais precisam ser tratados com amor, tratemos os animais com cuidado, cuidemos de nossos idosos. Se nós acreditamos e somos contra qualquer tipo de preconceito, por que temos preconceito dentro da nossa família? Se nós somos contra a corrupção, por que termos corrupção com os nossos filhos, com os nossos maridos, fazendo compras, tudo na base de ser isso, aquilo, se você fizer isso, eu faço aquilo? Eu costumo dizer, né, que o nosso melhor tem que ser dado na família. Não adianta nada você ser muito educado, você ser muito sorridente, você ser muito simpático com as pessoas lá fora. E quando você entra dentro de casa, você se torna um carrasco, ou você se torna uma mulher amarga, repressora, repressora dos filhos, repressora daqueles que convivem com você. Não adianta nada. O que você tem que dar o seu melhor, e você nasceu para dar o seu melhor, é na família. Na família, o nosso pequeno núcleo, onde nós damos a mostra do que seremos na sociedade. Porque muitas vezes na sociedade nós passamos apenas um verniz do que realmente nós somos. Por isso, a família é o nosso núcleo essencial. E se nós queremos modificar o mundo, se nós queremos que as coisas se tornem diferentes, nós precisamos ser diferentes dentro da nossa família. E é na família que nós temos que aplicar a lei máxima de Deus, que é a lei de justiça, amor e caridade. E quando nós falamos de amor e caridade, nós falamos de respeitar as diferenças, respeitar os limites e as limitações de cada um. O que é respeitar as diferenças? Porque cada um de nós é diferente do outro. Isso é bem importante que a gente tenha sempre em mente. Que por mais que nós sejamos da mesma família, muitas vezes nós temos a tendência de achar, não, estamos todos juntos, temos os mesmos costumes, os mesmos hábitos, fomos criados da mesma maneira, então todos têm que pensar da mesma forma e agir da mesma forma. Mas não é assim. Nós somos frutos de imensas reencarnações, de inumeráveis reencarnações. Cada um tem as suas experiências, cada um tem aquilo que precisa passar. Muitas vezes a gente não aceita o que os filhos estão passando, ou o que os pais estão passando, ou os nossos parentes mais próximos estão passando, mas cada um tem a sua trajetória. E nós não podemos viver as experiências que eles precisam viver, assim como eles não podem vivenciar as nossas. Cada um tem o seu tempo, cada um tem a sua história, cada um tem o seu aprendizado, aquilo que precisa fazer, aquilo que precisa passar, aquilo que precisa compreender nesta encarnação. Por isso, quando a gente fala de respeitar as diferenças, muitas vezes vem na mente assim os nossos filhos, que às vezes nós queremos escolher as suas carreiras, queremos escolher os amigos, queremos escolher o modo como eles vão se vestir. A gente tem que pensar que eles são seres independentes, individuais, que têm a sua trajetória. Claro que nós temos que dar o exemplo, a gente tem que mostrar o que é correto, mas nós temos que respeitar a sua individualidade. Da mesma forma na questão da sexualidade. Muitas vezes nós temos um filho ou uma filha que é homossexual, e você vai fazer o quê? Você vai
excluir, você vai abandonar, você vai rejeitar? Não. Isso é uma escolha. Nós temos que respeitar, nós temos que acolher, nós temos que amar, porque se esse ser não se sentir amado, acolhido, aceito e respeitado na sua família, como ele vai enfrentar a sociedade? Que forças ele vai tirar para conseguir trabalhar no mundo lá fora? Quem somos nós para dizer o que é certo, o que é errado? Quem somos nós para julgarmos alguém? Nós podemos não concordar com condutas equivocadas e não nos pactuarmos, com condutas equivocadas. Mas nós precisamos acolher e amar as pessoas. As condutas que nós achamos equivocadas, nós precisamos falar, nós precisamos ter o nosso posicionamento, e se é dentro da nossa casa, simplesmente, se você é o condutor do lar, não, nesse momento não aceito, aqui em casa funciona assim, mas nós precisamos amar e aceitar as pessoas que são diferentes das suas atitudes, que as atitudes podem ser modificadas, podem ser alteradas. Então, isso são as diferenças. E o que a gente fala nos limites, respeitar os limites das pessoas? Porque nós sabemos que cada um tem as suas, o seu copinho que vai enchendo. E às vezes você vê que a pessoa está ali atribulada, está cheia de pensamentos e você sabe que você vai lá perturbá-la e você vai lá e perturba a pessoa. Você sabe que você pode dizer até tal ponto para determinado familiar, mas você extrapola aquilo ali. Então, se a gente sabe, se a gente tem esse conhecimento, vamos respeitar as limitações de cada um, esses limites das pessoas. E quando a gente fala de limitações, a gente quer falar no sentido de tanto limitações físicas, limitações psicológicas, limitações intelectuais. Também temos que respeitar, porque às vezes nós temos 5 filhos. Um é super inteligente, outro não é tão inteligente, um tem uma deficiência, o outro não tem uma deficiência, e cada um tem a sua particularidade. Nós não devemos fazer comparações, amar, aceitar e tentar desenvolver cada um de acordo com o seu jeito, com a sua capacidade, com a sua potencialidade. Assim porque nós não sabemos os potenciais de cada um, Somente o desenvolver da vida, do seu estudo, do seu esforço, da sua vontade, é que vai dizer até onde essa pessoa pode chegar. O nosso papel é fortalecer, é amar e é encorajar os entes dentro da nossa família. E quando nós falamos de limitações, também falamos dos idosos. Por quê? Porque todos nós seremos idosos um dia. E todos nós vamos precisar ser tratados com paciência, com tolerância, com carinho. E temos que respeitar também essas condições que existem em todas as famílias. Fazer os jovens compreender essas situações, porque todos nós também teremos essas limitações, assim como tivemos na infância, teremos na velhice. E precisamos compreender isso e nos amar, nos respeitar. E você pode dizer assim, então, mas não é fácil, Respeitar todas as diferenças, os limites, as limitações, fazer aos outros o que eu gostaria que a mim fosse feito dentro da família, praticar a lei de caridade dentro da família, com benevolência, com tolerância, com indulgência, com perdão. Mas não é fácil realmente, por isso que a nossa sociedade tem tantos problemas. Porque nós não conseguimos ainda tornar o nosso pequeno espaço familiar um espaço onde ocorra tudo aquilo que a gente não gostaria de ver lá fora. Por isso que a sociedade ainda tem tantos problemas, porque nós não conseguimos, nesse pequeno reduto, transformar ele num reduto de paz, de amor, de harmonia, de fortalecimento, onde as pessoas se sintam seguras, amadas, respeitadas,
se sintam confiantes para fazerem, né, o seu destino. E você pode dizer ainda: ah, mas a família é algo que está destinado ao fracasso. É uma instituição fadada ao insucesso que vai desaparecer. Mas os espíritos não concordam com isso. Na questão 775 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta: qual seria para a sociedade o resultado do relaxamento dos laços de família? E a espiritualidade nos diz que é a recrudescência do egoísmo, ou seja, o egoísmo se tornaria mais forte. O que isso aconteceria? Seria um retrocesso para a sociedade, seria um retrocesso para o espírito humano, seria contra o progresso. E a gente sabe que jamais retrocedemos, estagnamos ou evoluímos. Por isso, por mais que se tente derrubar a instituição familiar ou se acredite que isso vai terminar, é uma necessidade do próprio homem. É uma necessidade inerente ao espírito humano de amar e ser amado, de ter vínculos, de ter esse porto seguro, de se sentir bem, de ter o seu local onde você volta e você sabe que vai ser amado incondicionalmente. Então, a família é algo que nós devemos fortalecer. Por isso, o porquê dessa campanha da Federação Espírita Brasileira, quando se disse relaxamento dos laços de família, recrudescência do egoísmo. E a campanha é justamente o contrário, né? Vamos então fortalecer esse laço. Vamos nos tornar mais fortes em famílias. Precisamos dessa primeira escola. Não esqueçamos que todos nós temos o nosso livre arbítrio e somos regidos por uma lei maior, que é a lei de causa e efeito. Ou seja, nós sabemos, né, aquilo que fazemos, temos controle sobre os nossos atos, sobre os nossos pensamentos, então todos nós, cada um de nós tem uma parcela de responsabilidade pelo sucesso do grupo familiar. Tenhamos isso em mente. Todos nós fazemos parte de alguma família, porque senão nós não estaríamos aqui. Então, nos cabe, dentro dessa família na qual nós estamos inseridos, termos paciência, aceitar o outro, perdoar o outro, fazer o possível para que a paz seja mantida, amar. Essa é a nossa parte nas famílias que já estão prontas. E se nós não formamos ainda uma família, estamos em vias de formar uma família, vamos pensar bem na responsabilidade que a base da formação de uma família é o amor. Qualquer outra forma que não seja esta é um possível caso de insucesso. Por quê? Famílias formadas por interesses econômicos, formadas apenas por atração sexual, podem estar fadadas ao fracasso. Uma família que queira realmente ter sucesso precisa estar alicerçada no amor. O amor é que faz com que as almas se unam infinitamente nesse universo. Então, fazendo a nossa parte, nós estaremos colaborando com o Criador no progresso individual e no progresso da sociedade, e possivelmente a nossa atitude influenciará outras pessoas. Você pode dizer: ah, mas só eu vou fazer a minha parte, ninguém vai fazer a sua parte dentro da família. Jamais se esqueça que o amor toca profundamente aquele que está ao seu redor. Às vezes um ato de compreender, um ato de tolerar, um ato de abraçar, um ato de um carinho, um ato de um afeto, isso modifica as pessoas, modifica realmente. Se cada um pensar assim e se cada um fizer a sua parte, a família terá sucesso. E é interessante também, para finalizar a nossa reflexão dessa noite, lembrarmos do símbolo desta campanha da família, que é o símbolo do infinito, que representa também que os nossos laços
quando feitos pelo amor, são eternos. E que a nossa família, começando pela família, o nosso núcleo familiar, tende a aumentar cada vez mais, até que um dia atingiremos toda a humanidade, a nossa família humana. Essa era a mensagem da noite. E para encerrarmos, vamos elevar o nosso pensamento a Jesus, nosso Mestre, a Maria, nossa Mãe, e pedir por todas as famílias, principalmente por aquelas que perderam seus entes queridos, lembrando que os nossos elos jamais se partem, que os nossos corações e os nossos sentimentos permanecem unidos, se entrelaçando no plano físico e no plano espiritual. Pedimos pelas mães que perderam os seus filhos, para que os seus corações sejam fortalecidos no amor, na fé, na esperança, na continuidade da vida. Pedimos por todas as famílias, para que fiquem mais unidas durante esta pandemia, para que se fortaleçam, para que compreendam o seu papel na construção de uma sociedade mais feliz e mais pacificada. Que Jesus possa abençoar todos os lares daqueles que estão doentes, daqueles que estão hospitalizados, fortalecendo-nos todos na fé e no amor. Agradecemos por todas as bênçãos recebidas e que assim seja.